Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo de número 3. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1 até o versículo de número 3. 1 de João 3, do 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Podeis assentar. Durante este período, irmãos, de carnaval, uma cantora que se professa evangélica, mas que eu não posso endossar inteiramente o seu testemunho, ela comentou sobre a proximidade da vinda de Jesus, inclusive arriscou-se a designar um período em que Jesus Cristo poderia vir, um período próximo. E outra cantora a contestou, esta outra sem nenhum compromisso, pelo contrário, sem nenhum compromisso com o Evangelho, mas de outra perspectiva. E curiosamente, a outra cantora que a contestou teve uma surpresa em meio ao seu show. Houve um incidente, um vazamento de gás. Houve pessoas que ficaram feridas, alguns outros problemas, que ela inclusive desanimada chegou até a cogitar de já não mais participar de eventos desta natureza. Mas minha irmã entrou em contato, minha irmã de sangue e também em Cristo, e ela disse uma coisa interessante para mim. Ela disse: foi bom tudo isso ter acontecido, porque a vinda de Jesus ganhou as manchetes. Inclusive ela me enviou uma reportagem, eu acho que da BBC, onde a pessoa perguntava o que é esse arrebatamento tão comentado nesse período de carnaval. Havia no artigo coisas certas e erradas. É impressionante como eles desconhecem o Evangelho e querem incorporar opiniões próprias e modificar talvez o que tenham até ouvido de alguém, porquanto eles fizeram entrevistas. Mas o fato é que o assunto do arrebatamento ganhou jornais importantes para falar acerca dele. E quem sabe, irmãos, tudo isso realmente não é prenúncio de que Jesus Cristo esteja às portas, sem que queiramos aqui dizer que a data é hoje ou amanhã. Mas Deus quis fazer ecoar ao mundo o assunto que muitas vezes é de conhecimento privativo nosso, é um tema doutrinário mais doméstico, e que os de fora não sabem. Então foi isso de grande importância, o assunto tornar-se objeto de manchetes, vir à tona, gerar toda essa discussão, e a oportunidade que podemos ter para tomar a relevância da controvérsia, para pregarmos acerca deste assunto aos de fora e falarmos daquilo que lhes espera se eles não confiarem suas vidas ao Senhor Jesus Cristo.
A igreja primitiva era uma igreja que interpretava de forma literal, ou, para ser mais exato, de forma mais de acordo com o sentido intencionado pelo texto, o assunto das profecias. Às vezes, elas aparecem com ilustrações, mas até mesmo quando são utilizadas ilustrações, elas são esclarecidas como tais. As 7 cabeças são da besta, as 10 cabeças são 10 nações. Então nós vemos que, mesmo quando é ilustrativo, é esclarecido, se não imediatamente no texto mesmo, em outros textos, onde aquilo que é dito aqui de forma mais alegórica é dito de forma mais literal adiante. O fato, irmãos, é que nós podemos identificar uma fraqueza da reforma protestante do século XVI. Os reformadores, eles sustentaram biblicamente a perspicuidade, ou seja, a clareza das Escrituras. Com isso, eles queriam evitar todas aquelas deturpações dos textos da Bíblia que tornavam assuntos claros, obscuros. Aquelas formas de interpretação do catolicismo que tomava aquilo que todo mundo via pelo senso comum de maneira diferente, como se fosse alguma coisa esotérica, porque propagava-se a doutrina errônea no catolicismo de que a Bíblia era um livro complexo e de que não se poderia confiar no seu sentido comum, mais evidente. Era preciso a mentoria dos bispos, maximamente do Papa, para dar a correta interpretação da Bíblia. Inclusive, por essa razão é que a Igreja Romana não permitia a tradução da Bíblia para a língua do homem comum, para que este não tivesse acesso. E naquele momento ali, irmãos, os reformadores se levantaram contra isso. Disseram que a Bíblia proclama ela própria o autoexame. Os de Bereia, que ouviram os apóstolos, o apóstolo Paulo particularmente, examinavam o que ele dizia todos os dias nas Escrituras, para saber se o que ele estava dizendo conferia. Paulo entrava nas sinagogas e disputava com os que lá estavam acerca do sentido de textos da Bíblia, presumindo que eles poderiam entender e serem convencidos mediante as Escrituras do Velho Testamento. Nós podemos perceber, quando Paulo endereça suas cartas às igrejas, que eles querem os apóstolos, ou o apóstolo Paulo, que estou aqui falando em particular, se fazer entender a comunidades de pessoas compostas em sua maioria por gente simples. Ele reconhece a competência dos leitores de então para entenderem, quando ele usa as expressões julgai entre vós mesmos, vós que sois criteriosos, examinai o que digo. Portanto, a Bíblia não foi escrita para se tornar um livro obscuro. Paulo não destinou cartas apenas a ministros como Timóteo e Tito, mas também a igrejas que tiveram a leitura feita dessas cartas para si abertamente. E os reformadores ensinaram que o sentido da Bíblia era o sentido óbvio dos textos, o sentido que era evidente, e que a Bíblia deveria ser interpretada pela Bíblia, os textos mais obscuros pelos textos mais claros, o texto pelo seu contexto. Mas os reformadores, com respeito às partes da Bíblia atinentes a profecias, tiveram uma dificuldade de as interpretar com esta regra básica de hermenêutica que eles próprios propuseram para o restante da Escritura. Eles, em relação às profecias, a livros como Daniel, Apocalipse, eles ainda ficaram com aquela metodologia de interpretar do catolicismo romano. Interpretaram muitas coisas que notadamente se referiam a fatos, como sendo alguma coisa alegórica do mundo espiritual.
tiveram dificuldade de aceitar Jesus voltando para reinar nesta terra, em um milênio literal. Fizeram muitas interpretações alegóricas das profecias. O assunto da salvação lhes foi claro, porque seguiram a forma correta de interpretar, o sentido evidente, o texto pelo contexto. Mas quando entravam nesses assuntos relativos à profecia, então havia muitas obscuridades em seus ensinos. Na verdade, nós anabatistas, irmãos, levamos o princípio da reforma às últimas consequências. Não é à toa que os anabatistas eram chamados de radicais. O radicalismo estava no fato de que eles, das mesmas premissas dos reformadores, iam às consequências lógicas, sem fazer nenhuma adaptação no meio do caminho. Foram, portanto, restauradores, muito mais do que reformadores. E os anabatistas aplicaram aos textos proféticos a mesma metodologia que a reforma propunha para todo o restante da Bíblia. Veja como ficaria contraditório se nós não o fizéssemos. Cerca de 25% da Bíblia é de profecias. Se nós fôssemos interpretar 25% por um método que não era aquele proposto pela reforma e mantendo-nos dentro da reforma, notadamente seríamos contraditórios. Alguns, hoje ainda, dentro das igrejas históricas, além de manterem essa forma de interpretação que alegoriza, que não reconhece a literalidade em relação às profecias, muitas dessas igrejas não creem na atualidade dos dons. Então, 1 Coríntios 12 a 14, 3 capítulos sobre dons espirituais seriam para eles inúteis, não diriam nada a eles, porque tratariam de coisas que eles supõem que são inexistentes. Teríamos até uma sensação de desperdício, porque a Bíblia foi formada para as gerações pós-apostólicas, e teria o Espírito Santo levado os cristãos a reunir textos que diriam respeito apenas à geração de antes de o texto ser completado, e não falaria nada às subsequentes. Essas pessoas, quando leem o livro de Atos, não se veem em continuidade com a igreja de Atos, porque não reconhecem o batismo no Espírito Santo, tão frequentemente mencionado, a atualidade dos dons. E aí, muito embora aceitando a regra correta para os assuntos como a salvação, a doutrina do homem, o ensino da criação, fracassam em relação aos assuntos proféticos, tornam grande parte da Bíblia irrelevante para os tempos atuais, porque não aceitam a continuidade dos dons e de algumas das promessas. E, meus amados irmãos, não podemos aceitar isso. Nós, quando lemos o livro de Atos, nos sentimos em continuidade com aquela igreja. Quando lemos 1 Coríntios 12, 13 e 14, ouvimos a voz de Deus para nós hoje, que cremos na atualidade e permanência dos dons espirituais. Interpretamos a Bíblia segundo a regra da reforma em todas as suas partes. Veja como é curioso. Os reformadores, seguindo a lógica do catolicismo para interpretar assuntos proféticos, entendiam que a igreja era agora a substituta de Israel, e que aquelas profecias atinentes à restauração de Israel, à sua terra, onde a nação teria uma posição gloriosa, profecias que mencionam geografia, tribos, eles entendiam que aquilo ali se aplicava à igreja. Que malabarismo, irmãos, para falar de coisas geográficas, de relações entre nações, da restauração e de Israel, que não seria só espiritual, mas ao seu lugar, de coisas atinentes às tribos de Israel, como algo dizendo respeito não a Israel, mas à igreja. Curiosamente, quando
as profecias não eram profecias de bênção, glória, restauração para Israel, mas com maldição e castigo, eles deixavam para Israel. Era uma interpretação que era de 2 pesos e 2 medidas. Se o que se tivesse a falar para Israel fosse restauração, glória, o que vai acontecer no milênio, eles tomavam para a igreja. Inclusive não interpretando o milênio de forma literal, como 1000 anos, mas como algo da ordem espiritual, não no mundo aqui físico. E eles, quando viam as maldições, os castigos pronunciados para Israel, diziam que era para Israel. Vejam só, os judeus tiveram dificuldade para aceitar Jesus, porque existiam 2 tipos de profecias acerca de Jesus. Um tipo falava dele como servo sofredor, que vinha para morrer, para sofrer, para ser rejeitado pelos homens, como está lá em Isaías. E outras profecias falavam dele reinando gloriosamente, triunfando sobre os seus inimigos. Os judeus viram esses 2 tipos e pensaram assim: bem, parece que não são condizentes essas profecias. Uma delas, um tipo deve ser simbólico, o outro deve ser literal. Interpretaram então os sofrimentos de Jesus de forma simbólica. Entenderam alguns rabinos que aqueles sofrimentos do Messias eram até sofrimentos da nação de Israel, do meio dos povos gentios. Mas o reinado glorioso, o milênio, eles acreditavam que era literal. E como Jesus veio a primeira vez para cumprir a parte das profecias relativas a seu sofrimento, e só na outra vinda é que virá para reinar, eles não conseguiram enxergar em Jesus Cristo o Messias. Mas a cristandade subsequente cometeu o mesmo erro ao contrário. Interpretou que o reinado de Cristo milenial, futuro, seria algo simbólico, e que a vinda dele para sofrer seria literal. Nós não temos, irmãos, essa duplicidade de interpretação. Nós interpretamos segundo o mesmo método. Jesus veio para ter um sofrimento físico real. Por isso que nós rejeitamos os gnósticos que não confessam que Jesus veio em carne, não tinha corpo verdadeiro, não padeceu de verdade. Mas nós cremos que Jesus também voltará em glória, para estabelecer sobre a terra um milênio, em um reinado literal. É curioso, irmãos, que nós vemos no Novo Testamento essa expectativa iminente do arrebatamento, que pode vir a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante, para tirar a igreja daqui antes que venha a grande tribulação. Os pré-tribulacionistas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada somente depois da grande tribulação, eles não podem crer na doutrina da iminência, quer dizer, de que Jesus pode vir a qualquer hora. Porque se Jesus vier no final da grande tribulação, então será preciso esperar os 7 anos em que ela venha a se consumar. É preciso esperar que o anticristo surja, que as coisas mencionadas como pragas que virão se deem. Logo, ninguém pode dizer Jesus pode voltar agora, porque há coisas a acontecer antes. Os pós-milenistas acreditam que Jesus vem depois do milênio. Acham que a igreja vai crescer no mundo, haverá um grande avivamento mundial, e o mundo vai se voltar para Cristo, e sem a presença física de Jesus vai haver um milênio sobre a terra, e Jesus vai voltar em seguida. Mas, se Jesus vem depois desse milênio, eu não poderia dizer que ele poderia vir nesse momento, a qualquer instante. Mas quando lemos a Bíblia, irmãos, nós vemos que a expectativa era iminente, a qualquer momento. Maranata, eis que cedo venho, diz o Senhor. Quando a trombeta soar, Paulo dizia, nós seremos transformados. A igreja tinha uma expectativa de ser arrebatada a qualquer momento.
Logo, os fatos de grande tribulação e milênio não antecederão ao arrebatamento, virão depois. Os primeiros pais da igreja, Justino de Roma, ou Justino Marte, Irineu de Lyon, Tertuliano, todos foram pré-milenistas. Todos acreditavam que Jesus voltaria à terra e reinaria por 1000 anos. O pastor Hermas, que é um livro muito antigo, da época dos pais da igreja imediatamente posteriores aos apóstolos, traz que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Há um texto de Irineu indicando isto também. E criam no reinado de Cristo sobre a terra como um reinado literal, um milênio, envolvendo, portanto, a restauração da nação de Israel. Mas, meus irmãos, no século IV, a igreja católica foi uma massa da cristandade, não todos os remanescentes continuaram a manter o vigor apostólico, mas uma grande massa da cristandade que se uniu ao Império Romano, liderado por Constantino, e formou o que veio a ser o catolicismo romano, passou a abominar a ideia de Jesus reinar 1000 anos sobre a terra, a ponto de, na história do catolicismo, haver um concílio que condenou como herético o pré-milenismo, a ideia de Jesus voltar e ter o reinado literal sobre a terra, com a restauração do povo judeu. Na verdade, vejam só, quando a igreja é perseguida, ela tende a interpretar as profecias mais literalmente, porque só assim é que há conforto, é crer que Jesus pode vir a qualquer hora, é crer que ele vai derrubar estes reinos sobre a terra e aqui na terra estabelecer o seu reino. A igreja primitiva, perseguida, era pré-milenista. A igreja pós-apostólica, imediatamente pós-apostólica, perseguida, era pré-milenista. Os pentecostais perseguidos eram pré-milenistas. Os do movimento dos fundamentos, que se opuseram ao liberalismo teológico, eram pré-milenistas. Num período de secularismo, hostilidade e perseguição que sofreram. Mas quando a igreja romana ganhou estrutura dentro do Império Romano, ela então abraçou uma interpretação mais simbólica do Apocalipse, alegórica. Eu não sei dizer se a relação de causa e efeito é daqui para cá ou daqui para cá, mas eu sei dizer que sempre que há um avivamento espiritual, progressivamente há uma tendência para o pré-milenismo. E onde há uma pregação da iminente vinda de Jesus e uma expectativa de seu imediato retorno, sempre há um avivamento. As duas coisas estão vinculadas. John Wesley começou com o amilenismo do anglicanismo, que negava o milênio. Já no final, ele sustentou o reinado literal de Cristo sobre a terra. Ele abandonou a ideia de que bispo e presbítero eram dois cargos distintos e reconheceu que eram o mesmo. Escreveu defendendo que os novacianos, que eram anabatistas, representavam a verdadeira igreja no período primitivo, bem como os donatistas. Quando há um avivamento, vai-se nessa direção. Por isso, os puritanos inclinaram-se para o pré-milenismo. Grande parte deles sustentou a restauração do povo judeu à sua terra e a Deus no final dos tempos. E, meus amados irmãos, se nós quisermos que haja um mover de Deus, nós temos que pregar a iminência da vinda de Jesus. Mas não é apenas pregar por uma exigência doutrinária, isso de nada valeria se fosse só isso. É pregar por uma expectativa viva. Nós vemos em inúmeras passagens do Velho Testamento,
dentro de uma liturgia fixa, não dentro de um momento do culto que era para dizer isso, mas numa expressão de expectativa da vinda de Jesus, como podendo acontecer a qualquer hora e a qualquer momento. O texto aqui que lemos fala disso. 1 João 3 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Isso quer dizer que em nosso espírito, que renasceu pelo Espírito Santo, nós já temos a filiação divina em nosso homem interior. Mas o nosso corpo ainda é mortal. Gememos neste tabernáculo ainda herdado de Adão, mas em breve o que é mortal será absorvido pela vida. Embora nós estejamos neste tabernáculo, nós temos a expectativa de que o mortal se revestirá de imortalidade, e o corruptível de incorruptibilidade na vinda de Jesus, e então em nosso corpo glorificado manifestar-se-á que somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus no homem interior, e ainda não é manifestado no corpo o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Na vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, quando nós o virmos, nós teremos essa transformação no nosso corpo, como diz lá em Filipenses: aguardamos do céu um Salvador, o mundo aguarda do céu um juiz, Israel aguarda um libertador terreno do cerco do anticristo na grande tribulação, mas nós aguardamos do céu um Salvador para transformar o nosso corpo abatido, para ser conforme o corpo da sua glória. Aqui, irmãos, diz que nós seremos tal como Ele é, teremos um corpo glorificado como Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Notadamente o texto está falando de uma vinda de Jesus para seu povo, porque o texto diz que quando nós o virmos, seremos transformados, nos tornaremos como Ele é. Se esta vinda é para aquele que o vê ser transformado, então ela não será para o mundo, porque se os incrédulos o vissem no arrebatamento, também, de acordo com esse texto, iriam ter um corpo glorificado, e aí teríamos que defender salvação universal. Mas o arrebatamento será invisível ao mundo, ele aparecerá para nós. Aqui diz: mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos, nós o veremos. Lá em Hebreus, no capítulo de número 9, a Bíblia diz o seguinte: Hebreus, capítulo de número 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Note, aqui fala que Ele aparecerá para os que o esperam para a salvação. Não aparecerá para o mundo, aparecerá para aqueles que o esperam para a salvação. Nós aguardamos essa vinda de Jesus. Em Colossenses, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no capítulo de número 3, versículos 3 e 4: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos mortos para o mundo e o pecado. Temos uma nova vida, mas ela está escondida com Cristo em Deus, não se manifesta em nosso corpo ainda, só quando Ele for glorificado. Mas aí diz o verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. A nossa condição gloriosa está correlata à vinda de Jesus Cristo. Ele virá para os seus, Ele virá para transformar o nosso corpo abatido, para ser conforme o corpo de sua glória. Ele aparecerá para aqueles que o aguardam para a salvação. Pastor, nós não já somos salvos? Somos, mas não o nosso corpo ainda.
Nosso espírito, alma, se morrermos agora, vai para o céu. Mas nós aguardamos, gemendo, diz Paulo, a redenção do corpo, a plena adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós o esperamos para a salvação do corpo. Mas quando ele se manifestar, nos manifestaremos com ele em glória. Quando nós o virmos, seremos tal como ele é. Ele aparecerá segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Em João 14, Jesus fala: vou preparar-vos lugar e depois virei e vos levarei. Ele não fala nada do mundo. Vos levarei para mim mesmo, nos levará para o céu, para as moradas eternas, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não é ainda a sua vinda para pisar na terra, estabelecer o seu reino, mas para nos tirar daqui, antes que venham os juízos da grande tribulação. Nós temos notadamente, irmãos, esta promessa na palavra de Deus. Este arrebatamento será rápido, no abrir e fechar de olhos, e o mundo não presenciará. A Bíblia diz: como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Noé entrou na arca com sua família, diz a Bíblia, e ninguém o percebeu. E depois veio o dilúvio e levou a todos. Jesus nos tirará daqui, sem que ninguém perceba, e depois virá sobre esta terra o juízo. Lá na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, a Bíblia diz assim, versículo 51 em diante: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados, ou seja, obteremos um corpo glorioso. No momento, a palavra aqui é num átomo de tempo, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, num átomo de tempo, num momento, numa fração de segundos. Nós cremos que este arrebatamento será rápido até por causa da palavra. Arrebatar quer dizer tirar bruscamente. É um movimento que envolve um ímpeto, uma violência, no sentido de ser brusco. Seremos tirados daqui bruscamente. Nós temos alguns precedentes na Bíblia para a ideia de um arrebatamento que o mundo não vai perceber. Lá em Gênesis, no capítulo de número 5, versículo de número 24, diz assim: e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque prefigura a igreja, porque ele foi arrebatado antes de haver o dilúvio. Ele foi arrebatado vivo porque andou com Deus. E no movimento brusco que a Bíblia diz que ele não apareceu mais, ele desapareceu de repente, porque Deus o tomou para si. Lá em Hebreus, falando disto, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado. Note, procuraram por ele, mas não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Nós temos um outro personagem no Velho Testamento que foi levado ao céu, foi Elias. E note, Eliseu ficava de contínuo com Elias. O plano de Deus era que Elias fosse levado ao céu sem ninguém ver, mas Eliseu ficou na cola dele. Tanto o plano era não ser visto, que quando Elias perguntou a Eliseu: o que é que tu queres de mim? E Eliseu disse: eu quero porção dobrada do Espírito que opera em ti. Elias disse: olha, se tu me veres, quando eu partir, vai receber, porque não seria para ser visto. E mesmo na hora em que Elias é levado, a Bíblia diz que vem carros de fogo, separam Eliseu de Elias, exatamente para criar invisibilidade. E Elias sobe num redemoinho ao céu, mas Eliseu recebe o que lhe foi mencionado, a porção dobrada do Espírito Santo. Nós vemos no Novo Testamento arrebatamentos locais,
que não foram para o céu, mas de um lugar para o outro, e nós vemos que foram rápidos e imperceptíveis. Nós temos, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o arrebatamento de Filipe, que foi levado de um canto para o outro, pelo poder de Deus, depois de batizar o eunuco. Veja aí o que diz a Bíblia, em Atos 8, versículo de número 39, quando saíram da água, Filipe foi batizá-lo, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. Note, o eunuco não percebeu. Quando Filipe foi levado, o eunuco olhou, não estava mais lá, não viu mais o eunuco, e jubiloso seguiu o seu caminho. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo de número 12, diz assim a palavra de Deus, segundo aos Coríntios 12, ele diz assim, a partir do verso de número 2, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Note, Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu, teve esta experiência. Ele fala de si na terceira pessoa por humildade e diz, eu conheço um homem em Cristo. Veja como é parecido lá com Tessalonicenses, que diz, os que morreram em Cristo. Ele quer mostrar que quem vai ser arrebatado é quem está em Cristo. Conheço um homem em Cristo. Agora note a rapidez do evento, não somente quem estava ao redor não percebeu, como nem Paulo percebeu. Paulo, foi tão rápido que eu não sei se o meu corpo foi junto ou se foi só o meu espírito. Foi algo tão brusco que eu não sei se eu subi com corpo ou sem corpo. Assim será, irmãos, no dia do arrebatamento da igreja. A Escritura diz lá, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Note, ele diz, ao preparar o povo para mencionar o arrebatamento, eu não quero que vocês sejam como os de fora que não têm esperança. Logo, o arrebatamento é a esperança da igreja. A nossa esperança é essa, irmãos, é que nós vamos reaver o corpo deixado aqui, se morrermos e formos para o céu, ou se vivos estivermos no arrebatamento, teremos um corpo transformado. Nossa esperança é que subiremos ao encontro de Jesus e não ficaremos aqui para a grande tribulação e o juízo. Nossa esperança é que vamos para o céu. E aqui diz no verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Note, ele não cita nenhum profeta do Velho Testamento, porque os profetas falaram da vinda de Jesus para morrer e sofrer, e da vinda de Jesus para estabelecer o reino milenar a partir de Jerusalém. Os profetas não foram claros sobre o arrebatamento, mas Paulo diz, eu digo pela palavra do Senhor. Foi Jesus que esclareceu em João 14 sobre o arrebatamento, quando ele disse, vou preparar-vos lugar, depois virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Não há vinda para morrer, não há vinda para reinar, há vinda para nos tirar daqui. Paulo diz, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor Jesus, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O consolo, a esperança da igreja é o arrebatamento. Por isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, nós gememos neste corpo. Nós que temos as primícias gememos, aguardando a redenção do corpo. Quando estaremos plenos? Quando estaremos plenos?
Na carta a Tito, no capítulo de número 2, nós também vamos ver menção ao arrebatamento como sendo a bendita esperança. Mas antes de eu citar Tito, vamos voltar lá para a primeira epístola a João. Diz o seguinte então, no capítulo de número 3, eu vou reler do 1 para chegar ao 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Uma das coisas que nos dizem, irmãos, é que quando nós sustentamos a visão pré-milenista, a ideia do arrebatamento antes da grande tribulação, nós acomodamos as pessoas com isso. Nós tornamos as pessoas mais fugitivas dos problemas do mundo. Nós dizemos que elas não vão passar por grande tribulação, nós tornamos mais cômodo ser cristão, mas isso não é verdade. Nós não iremos passar pela grande tribulação porque ela é juízo, mas nós vamos atravessando a história sendo perseguidos todo o tempo pelos homens que estão contra nós. Na verdade, meus irmãos, quanto maior é a nossa esperança, maior é a nossa ação no mundo. Jesus disse, olha, vocês não sabem que dia e hora vem o Senhor, portanto estejam atentos e vigilantes. É o contrário, se eu achasse que tivesse que acontecer alguns acontecimentos antes, é que eu poderia procrastinar. Não, eu vou ser mais crente, eu vou me envolver mais quando estiver mais perto, está muito longe ainda. Mas se eu creio que Jesus pode vir a qualquer hora, eu vou estar atento e vigilante. Jesus diz, quando alguém está esperando o seu Senhor, o servo, o que é não recomendado é que ele comece a beber e tal, dizendo, meu Senhor tarda, mas ele deve estar atento, vigilante, trabalhando para ser encontrado diligente, trabalhando. Pois é isso, irmãos, exatamente porque Jesus pode vir no final deste culto, eu tenho que estar toda hora atento, toda hora vigilante, toda hora trabalhando. Eu não quero ser encontrado preguiçosamente, eu quero ser encontrado fazendo a obra do Senhor. A doutrina da iminência do arrebatamento nos leva à ação. C.S. Lewis dizia que as pessoas dizem que quem tem esperança no céu foge dos problemas da terra, mas ele disse que os homens que mais agiram transformadoramente na terra foram aqueles que estavam olhando para o céu. Quem olha para a terra que pode desanimar sem esperança. Nós mesmos, irmãos, lutamos por valores que nós vemos que estão sendo desconstruídos aqui. Nós lutamos por coisas que a gente vê que o mundo está indo na contramão. Se nós tivéssemos uma esperança só aqui na terra, então nós desistiríamos. Não adianta lutar, nós estamos fazendo tudo e não estamos conseguindo nada. Mas eu luto porque eu quero que o meu general me encontre lutando quando ele vier. É exatamente porque eu tenho a esperança do arrebatamento que eu estou enfrentando tudo isso. Aqueles que alegam arrebatamento para fugir, não adianta lutar contra isso, contra aquilo, Jesus está voltando, ele já vai voltar, não precisa. Eles aí não entenderam o arrebatamento, eles aí baixaram a guarda. Eu quero ser encontrado trabalhando, eu quero ser encontrado resistindo ao diabo quando o Senhor aparecer nas nuvens. Até porque quando ele aparecer para nos levar, ele nos levará também para o chamado tribunal de Cristo, onde nós seremos lá galardoados pelas nossas obras e trabalhos ou não galardoados. Jesus diz, eis que cedo venho e comigo está o meu galardão. Todos haveremos de comparecer no tribunal de Cristo. Eu não quero ser envergonhado ou confundido lá. Eu quero ouvir o reconhecimento do meu Senhor que me achou trabalhando na sua seara. Nós lutamos independentemente de ganharmos imediatamente ou não. Nós lutamos para sermos coroados pelo Senhor, não necessariamente para termos sucesso imediato no mundo. Aqui diz, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro.
Algumas pessoas dizem: por que ir atrás dessas coisas proféticas? Por que ir atrás dessas coisas? O que importa é sermos práticos. Mas aqui é que está a questão. O futuro que você enxerga é o que decide as suas prioridades agora. Saber sobre as profecias é importante, porque eu sei o que me espera, eu sei qual é o meu futuro, e eu vou viver agora de acordo com o futuro. Como eu sei que quando Jesus vier eu vou para o tribunal de galardões, eu quero ser encontrado trabalhando. Como eu sei, irmãos, que o meu destino é ter um corpo glorificado, eu já estou gemendo por ele, porque é o fim da carreira cristã, é chegar à perfeição, à estatura do varão perfeito. Logo, quem tem essa esperança está se purificando. A crença no arrebatamento iminente, irmãos, nos leva a buscar santificação. Eu tenho certeza que aqueles que estão vivendo trôpegos, vacilantes, que são procrastinadores do dia em que vão se levantar espiritualmente, eles não conseguem manter esse pensamento e concomitantemente o pensamento de que Jesus pode voltar imediatamente. Se eles puserem este pensamento na cabeça, eles vão se afligir, eles vão se perturbar. Mas nós, irmãos, temos como móvel da nossa santificação esta verdade: nós não somos daqui, nós vamos sair daqui, Ele está às portas. Vamos trabalhar para Ele, vamos ser sal da terra, luz do mundo. Não somos do mundo, estamos aqui para transtornar o mundo e sermos arrebatados quando Jesus Cristo aparecer. João é muito insistente com a santificação. Ele inclusive segue no texto, versículo 4: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. No verso 8 ele diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode ficar no pecado, porque é nascido de Deus. O crente, meus irmãos, é transformado, está em santificação, e sua santificação se acelera quando ele traz a ideia bíblica de que Jesus Cristo está às portas, de que o tempo dele aqui pode findar a qualquer momento, que em breve nós estaremos diante do Senhor, que o nosso destino não é sucesso mundano, é ter um corpo glorificado, santo, como o de Cristo Jesus em sua ressurreição. A Bíblia associa a esperança da vinda de Jesus com santidade. Agora vamos a Tito. Lá em Tito diz assim a palavra de Deus. Tito 2, a partir do versículo de número 11: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o arrebatamento e o aparecimento, da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Note aqui a distinção. Nós aguardamos tanto a bem-aventurada esperança, que é o arrebatamento, sermos levados daqui, como aguardamos o aparecimento da glória, que é a vinda de Jesus no final da tribulação, quando viremos com Ele para estabelecer Ele o seu reino. São duas coisas: a bendita esperança, o arrebatamento e o aparecimento da glória. Na bendita esperança subimos com Ele, no aparecimento da glória viremos com Ele, para Ele livrar Israel do anticristo e estabelecer o seu reino. Mas note, nós fomos salvos, de acordo com o versículo 12, para viver longe do mundo, de maneira sóbria, justa e piedosa. Vivemos uma vida santa e aguardando, está no gerúndio. Nós temos que estar aguardando todo dia, toda hora, continuamente. Santidade expectante da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala, irmãos, lá em Romanos, no capítulo de número 13, também sobre isso.
Romanos 13. A partir do versículo de número 11. E isto digo, que conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Jesus está mais perto. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Portanto, a expectativa da vinda de Jesus Cristo, do arrebatamento, nos deve levar a uma vida mais santa. Em Romanos, no capítulo de número 14, verso de número 10, diz: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Não fira seu irmão, não seja um embaraço para ele, porque você pode estar a qualquer hora diante de Cristo no seu tribunal, o tribunal de galardões, onde não ali ninguém será perdido, mas entre os salvos se fará a diferenciação de acordo com as suas obras. Por isso que em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, quando Paulo está falando ali do arrebatamento, da trombeta que vai soar, de sermos transformados, da morte ser tragada na vitória, ele conclui dizendo o seguinte no verso 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, porque isso vai acontecer em breve. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, que vai ser reconhecido no tribunal de Cristo. O crente, meus irmãos, portanto, deve ser estimulado pela esperança. Mas eu quero que você pense nisso. Não basta você saber que o arrebatamento é iminente. Essa é a parte doutrinária. Não basta você ter a ortodoxia, a doutrina correta, sabe que Jesus vem a qualquer hora, que a grande tribulação vem depois, o milênio. Nós estamos falando aqui não de algo da mente meramente, nós estamos falando da esperança. Esperança. Você pode ter a doutrina correta, mas não ter esperança. Esperança é uma coisa que está no coração. São as 3 virtudes teologais que estão em 1 Coríntios capítulo 13, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. As 3. É preciso que o crente tenha fé, tenha amor e tenha esperança. Não uma esperança que está no seu credo, na confissão de fé da sua igreja. Uma esperança que esteja no seu coração. Uma esperança que lhe leve a suspirar: vem, Senhor Jesus. O Maranata é interessante porque é uma frase que ela própria tem uma estrutura emocional. É ora vem, tem uma quebra, ora vem, Senhor Jesus. É como se fosse um ó, vem Jesus. É um desejo de que Ele venha, é um suspiro da alma. Por isso ela aparece em texto solta, intercalada. É um grito do autor, é uma esperança manifestada pelo autor daquele livro bíblico. Lá em Romanos a Escritura diz o seguinte, no capítulo de número 8, do verso 23 ao 25: e não só ela, a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A minha pergunta não é se você crê que o arrebatamento é antes da grande tribulação, é a qualquer hora. A minha pergunta é: você tem esperança? Você vive nessa esperança? Você vive aguardando a vinda de Jesus? Você suspira dizendo: Maranata?
Você vive nessa expectativa, ela aquece o seu coração, e lhe faz ficar mais santo, e lhe faz ficar mais dedicado a ganhar almas para Jesus com urgência, e lhe faz ficar mais envolvido com a obra de Deus. Não queira passar vergonha naquele dia, meu irmão. Não queira passar vergonha naquele dia. Em 1 Tessalonicenses 3,13 diz: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, para que quando Jesus vier em glória para estabelecer o milênio, nós voltemos com Ele, mas sejamos daqueles que estiveram diante de Deus irrepreensíveis em santidade, em pureza. É preciso esperança. 1 Tessalonicenses 5,8. Aliás, eu vou ler o 7, porque os que dormem, os pecadores, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, para a grande tribulação, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que tenhamos essa esperança viva, poderosa, irmãos, nos nossos corações, movendo-nos à santidade. Pedro diz o seguinte, na sua segunda epístola universal, onde ele fala de novos céus e nova terra, 2 Pedro 3, a partir do verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Alguém diz: pastor, que dia do Senhor é esse? Porque não parece ser a grande tribulação, mas sim o momento em que a terra vai se desfazer em fogo, no final do milênio, para dar ocasião a novos céus e nova terra. Assim o é. Dia do Senhor na Bíblia é uma expressão, irmãos, que não se refere a um tempo específico, mas a vários tempos que podem ser vistos sempre como um mesmo dia. Várias vezes no Velho Testamento se falou em dia do Senhor ocorrendo, quando Deus julgava Israel. A expressão dia do Senhor, o dia de Jeová, o dia de Yahvé, é dia de juízo. No Velho Testamento era chamado dia do Senhor, momentos em que Deus enviava juízo sobre Israel. A grande tribulação é chamada dia do Senhor. E é nesse sentido da grande tribulação que se pode dizer que vem como ladrão na noite, porque é o momento em que também a igreja é arrebatada, então segue a grande tribulação. E ao mesmo tempo também envolve o juízo do final do milênio, sobre os rebeldes que se levantarão contra o reinado de Cristo, e o desfazimento da terra em fogo para estabelecer novos céus e nova terra. Apesar de esses momentos estarem separados no tempo, eles são vistos no olhar do propósito de Deus como um dia só. É o dia do julgamento, é o dia do juízo, é o dia em que Deus vem com juízo. Aqui diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, este mundo, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Ele está dizendo que este mundo aqui não vai ser o mundo em que vamos habitar definitivamente. Este mundo aqui vai se desfazer em fogo. Não vale a pena casar a nossa vida com este mundo. Como eu dizia brincando uma vez, pregando sobre esse texto, ninguém matricula filho em escola que está em falência. Ninguém coloca dinheiro num banco que está falindo. O crente sabe, irmãos, que este mundo vai terminar em fogo. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Como Deus é criativo, na primeira criação Ele primeiro criou o lugar, depois pôs o homem. Mas na redenção, primeiro Ele vai nos dar o corpo glorificado, e só em momento posterior vai nos colocar em novos céus e nova terra. No início Ele fez a terra e pôs o homem, agora Ele faz o novo homem e depois cria a terra. Nós, com o corpo glorificado, mesmo no milênio, já teremos o corpo dos novos céus e nova terra, mas nós ainda estaremos lá. Mas nosso lugar definitivo é aquele
em que teremos novos céus e nova terra. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Quando eu me santifico, eu estou me apressando para esse dia. Eu não posso apressar esse dia, fazer ele chegar mais perto, mas eu posso ficar mais perto dele. Quanto mais santo, mais longe do pecado, mais eu estou próximo do lugar para o qual Deus me destinará definitivamente. Aguardando é expectativa, apressando é movimento. Se apresse para novos céus e nova terra, se apresse para o corpo glorificado, se apresse para a santificação perfeita que virá no porvir. Seja como Paulo, eu não me julgo perfeito, mas uma coisa eu faço, eu esqueço do que para trás fica e eu corro em direção ao alvo. Uma coisa eu faço, é obstinado, uma coisa só eu faço, corro em direção ao alvo, para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Jesus Cristo. Apressando-vos. Se você tem essa esperança, seja santo. Não adianta dizer, eu creio em novos céus e nova terra, e você está se sentindo bem acomodado aqui neste mundo que tomba sob Satanás. Não adianta você dizer, eu creio que vou ter um corpo glorificado, imune ao pecado, se você agora não está se afastando do pecado. Não adianta você dizer, Jesus está às portas, mas isso não mobiliza você a trabalhar na seara dele, não mobiliza você a buscar mais pureza de vida, para ser encontrado por ele em perfeita santidade. Se essa esperança arde no seu coração, você vai se mover, você vai se apressar, você vai correr, você vai buscar. E diz aí, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. É hora, irmãos, de se falar da vinda de Jesus, não para satisfazer curiosidade de quem gosta de saber o futuro, especular sobre profecias. É hora de ter a esperança ardendo. Quem nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Esperança é uma virtude, não uma doutrina, como a fé e o amor. Qual é a sua esperança, crente? Qual é a sua expectativa? Quando você olha para frente, para o futuro, em que direção você olha? Você está preocupado só com a organização da sua vida terrena? Ou você está alerta para o soar da trombeta? Para o soar da trombeta. Nós vemos um mundo que se prepara para o governo do anticristo. Há uma formação de um governo mundial. Há em todos os lugares interesse de controlar as redes sociais, os meios de comunicação predominantes no tempo atual. Quem detiver um controle de tudo isso, sabe onde alguém está, onde deveria ir, para onde foi. Nós vemos aí nessas investidas autoritárias de um ministro de tribunal superior aqui no Brasil, nós vemos uma verdadeira caça a pessoas. Nós vemos, irmãos, o caminho para o controle total. Quando vier a marca da besta, ninguém pode comprar ou vender se não a tiver. Nós estamos vendo o autoritarismo crescente, o secularismo crescente. Nós estamos vendo um cenário que nos alerta. A apostasia será de muitos, mas é hora da igreja fiel estar na expectativa da vinda do Senhor. Essa expectativa não vai fazer com que a gente diga, eu estou esperando a vinda de Jesus, eu vou me esconder ali. Não. Vai nos fazer agir mais ainda. Em Tessalônica tiveram alguns que disseram, não, nós estamos nos eventos proféticos, não adianta mais fazer nada, e pararam de trabalhar. Paulo diz, andam desordenadamente. Quem não trabalha, não coma. Lutero disse uma coisa, irmãos, inesquecível, dentre muitas que ele falava com propriedade.
Quando lhe perguntaram o que você vai fazer se Jesus voltar amanhã, ele disse: eu vou plantar uma árvore. É sabido que uma árvore não nasce de um dia para o outro, mas o que ele queria dizer é o seguinte: sabendo que ele vem, eu vou estar agindo, eu vou estar trabalhando, eu não vou cruzar as mãos porque eu sei disso. Pelo contrário, nós temos que ser encontrados pelo Senhor trabalhando. Essa esperança tem que fazer alguma coisa em nós. Sem essa esperança, irmãos, nós não estamos avivados, nós não estamos corretamente ordenados nos nossos afetos para com Deus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, que Tua palavra, Senhor, alcance corações aqui. Que o Senhor traga, meu Deus, essa expectativa santa da vinda de Jesus. Que dê maior seriedade ao modo que encaramos a vida, mais urgência no fazer a Tua obra, mais dedicação à santidade, Senhor, mais expectativa de estar contigo, mais desprendimento do mundo, Senhor. Fala aos corações aqui presentes e traz uma renovação espiritual nessa noite a cada coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Algum aviso, irmãos, que alguém tenha para dar?